Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sejam novamente bem-vindos para a nossa leitura, reflexão, meditação sobre este livro precioso, Ensino Jesu. Hoje iniciamos com uma oração, que não é propriamente uma oração, mas uma orientação, um chamado de Jesus mesmo a nós, para que nós aproximemo-nos com confiança à sua presença eucarística e permaneçamos ali, em atitude de adoração. Iniciemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto sucessivo se encontra na página 209 do mesmo livro. Jesus ali nos fala. Jesus aqui fala para cada um de nós. Fala a mim. Permanece próximo a mim, e eu te unirei à minha adoração ao Pai. Permanece próximo a mim, e eu te unirei à minha intercessão sacerdotal pelas almas. Permanece próximo a mim, e eu te darei a paz que o mundo não é capaz de te dar. Permanece próximo a mim, para que eu possa refugiar-me em ti e refugiar-te em meu sagrado coração. Adora-me em meu silêncio, e eu te farei silencioso. Adora-me em minha solidão, e eu te separarei de tudo, exceto de mim. Adora-me em minha humildade, e eu te farei humilde. Adora-me em minha obediência, e eu te farei obediente. Adora-me em minha oração ao Pai, e eu orarei ao Pai em ti. Adora-me em meu amor misericordioso pelos pecadores, e eu salvarei os pecadores através de ti. Adora-me em minha fraqueza e em minha pobreza, e eu te farei forte em minha graça e rico de bênçãos celestes. Adora-me e viverei em ti. Adora-me e a hora da tua morte eu te tomarei para mim e te revelarei a beleza da minha face gloriosa. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Caríssimos, queremos prosseguir em nossa reflexão e meditação sobre o texto desse mesmo livro. Hoje olhamos um texto que se encontra na página 25. Aí o sacerdote que escreve relata: e enquanto eu dizia a ele, o sacerdote está falando, ele, Jesus, a quem o sacerdote se dirige, e enquanto eu dizia a ele, Jesus, 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 esto mihi Jesus. Muito belo, é uma oração em língua latina que invoca o nome santíssimo de Jesus. E se nós traduzimos isto para a nossa língua portuguesa, soará assim: Jesus, 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 seja para mim Jesus. Uma palavra muito bela, muito linda, muito preciosa. E onde o sacerdote, que está aqui em oração, depois continua e relata: ele, Jesus, me respondeu: nada me agrada mais do que esta oração proclamada com confiança do fundo do coração. O que significam as palavras desta oração? Queremos lembrar que
o nome de Jesus tem a ver com salvação. Quando o anjo São Gabriel anuncia a São José a encarnação do Verbo de Deus no ventre virginal de Maria, o anjo diz para São José: e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. De fato, Jesus, nome hebraico, aramaico, significa o quê? Significa Deus salva. Deus salva através do seu Filho feito homem, que nos chamamos Jesus Cristo, nosso Senhor. Dizer Jesus significa proclamar Deus salva. Dizer Jesus com confiança significa invocar o Filho de Deus feito homem pela nossa salvação, para que Ele, nosso Senhor, traga também a nós a salvação. Portanto, o significado desta oração é essa: Jesus, 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 seja para mim, Jesus, seja para mim Salvador, seja para mim o Salvador da minha vida, seja para mim aquilo para que vós viestes para este mundo, para que nenhuma alma, nenhuma existência humana aqui seja perdida, mas que todos nós possamos em ti, em vós, encontrar a salvação. Portanto, entendemos agora melhor esta frase. E enquanto eu dizia a ele: Jesus, 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 és tu mi Jesus, ele me respondeu: nada me agrada mais do que esta oração proclamada com confiança do fundo do coração. E proclamada não só do fundo do coração, mas proclamado exatamente lá, naquele lugar onde este Jesus, Salvador, está presente com toda a riqueza de sua graça, com todo o poder de sua salvação, a Santíssima Eucaristia. Porque a Santíssima Eucaristia é exatamente a presença real, verdadeira, viva e salvífica do Filho de Deus no meio de nós. Jesus mesmo disse, como nos lembramos já várias vezes: eis, eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Não é que a Igreja todos os dias celebra a Santa Missa? Não temos nós o privilégio de nós podemos, se queremos, e se nós utilizamos os recursos que temos, de nos aproximar cada dia ao banquete sagrado da Santíssima Eucaristia? E não é que nós cada dia pedimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em nenhum lugar esta oração é mais poderosa, é mais valiosa, a não ser aos pés de Jesus, no Santíssimo Sacramento. E para aqueles que não se podem ali aproximar, eles em espírito proclamem estas palavras, não só uma vez, mais vezes, e cada vez com mais confiança. Jesus, 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 és tu mi Jesus. Jesus, 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 seja para mim Jesus, seja para mim verdadeiro Salvador, Redentor, Libertador, para mim, em toda a realidade da minha vida, em tudo que estou vivendo hoje. Esta oração é preciosa, e é preciosa em modo todo especial para os sacerdotes, porque eles são chamados para eles serem outros Cristos aqui neste mundo.
em Cristo uma fonte de salvação para todos que Deus lhes aproxima. E assim, quanto mais o sacerdote com confiança se aproxima à fonte da salvação, tanto mais fecundo se tornará o seu sacerdócio. Isto depois nos é relatado na página 23 deste mesmo livro. E Jesus aqui fala, de modo especial, sobre a fecundidade da bênção sacerdotal, daquele sacerdote que vive atentamente e perseverantemente na presença salvífica do próprio Jesus. Aqui, no 10 de outubro de 2007, Jesus falou ao sacerdote que escreveu este livro. Jesus falou a respeito da sua bênção da bênção sacerdotal. E assim o sacerdote relata: ontem o Senhor disse-me que desataria as potências do meu sacerdócio para o bem das almas e para a glória do seu nome. Ele mandou-me abençoar muito, não ter medo de dar às pessoas minha bênção e até mesmo de oferecer-lhes minha bênção. Lembramos que a missão de abençoar, sim, é primeiro a tarefa do sacerdote, mas também é tarefa de todos nós, que somos, através do sacerdócio comum, um povo sacerdotal. E assim, já no Novo Testamento, encontramos várias advertências a este respeito. Sim, o sacerdote é chamado para abençoar, mas também os leigos abençoados por ele são chamados do seu modo e dentro das suas possibilidades e competências de abençoar. Lembramos como São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E depois, São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9, é mais explícito ainda, onde ele diz: não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. Abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. Então, o sacerdote é o primeiro a aprender de abençoar. E nós, abençoados por ele, e nós também solicitando a bênção do sacerdote, queremos aprender a abençoar. Queremos reavivar o costume também em nossas famílias de abençoar. Os pais abençoam os seus filhos. Os filhos pedem a bênção do pai, a bênção da mãe. Mas toda esta bênção é destinado a ser buscado na presença do autor de todas as bênçãos e graças aqui na terra, em Jesus Cristo, nosso Senhor, e sobretudo na sua presença eucarística. Então, depois, o sacerdote que escreve continua: através das bênçãos, os tesouros da divindade misericordiosa guardados em seu coração são derramados pelas mãos do sacerdote no interior das almas e sobre as pessoas que as recebem. E depois o próprio Jesus, no parágrafo seguinte, página 25, está falando: a bênção do sacerdote é um veículo excepcional por meio do qual
o bem triunfa sobre o mal, o amor triunfa sobre o ódio e a misericórdia sobre o castigo. Também as bênçãos com as relíquias dos meus santos. Jesus está falando, muito me agrada. Sou glorificado nos meus santos e por meio deles distribuo as riquezas do meu coração no universo das almas. Caríssimos, queremos nós, como já falamos em outros momentos, redescobrir um tesouro escondido, a presença viva e vivificante e salvífica de Jesus no meio da sua igreja, enterrado no silêncio dos nossos sacrários. Queremos nós buscar esta presença, queremos nós abrir os nossos corações perante esta presença, até nós experimentarmos como também o próprio Jesus está abrindo o seu coração com todos os tesouros ali contidos perante nós, para que nós ali possamos ouvir da fonte de toda a bênção, de toda a graça, e nós mesmos bebendo desta fonte, aurindo desta fonte, possamos nós abençoando os nossos irmãos e irmãs, mesmo no meio das adversidades, tribulações e mesmo contrariedades da vida, vencer o mal pelo bem e superar todo tipo de maldade e malícia, ou talvez mesmo maldição, através das bênçãos que nós mesmos recebemos e derramando estas bênçãos sobre todos aqueles que Jesus coloca no caminho da nossa vida. Abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes assim herdeiros da bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, com toda a riqueza e força de sua graça, vos liberte de todo perigo e de todo mal, físico e espiritual, pelo sangue preciosíssimo de Jesus, vos conceda todo auxílio, toda riqueza de graça do alto, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.